quenta lá pra sempre. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Poder, amém, amém. Quentorobosi, quentola braco, solemante pra quentolobosi, quenta pra sempre. Que soromosi, quento procoloromosi, quentele pra que so. Que solantoromosi, quentorobosi, quentala praie. Era masore che lo maduriestore. Que era masore che lo bra. Que sore maestore. Que landoriestere. Que sorantora masse quento prosianto lo broso. Quento brasi contoromoso quente le braso quente praste. Que toromoso quente braso levuso quente braso. Que soranto que brasianto levuso quente brasea. Quento robosi quento labraso quento romosi quente le fesai. Cotoromosi inte braque le fosso conte le mosi quente brasea. Graça e paz a todos. Hoje eu vou estar já indo direto para a palavra. Peço que você abra sua Bíblia em João no capítulo 4. Está trazendo uma mensagem rápida aos nossos corações. João no capítulo 4. Vamos estar lendo alguns versículos. Verso 5. E assim Jesus chegou a uma cidade chamada Samaria. Uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado, Jesus assentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana para pedir água, para tirar água. Jesus lhe disse: me dê um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Jesus disse isso porque ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesses o dom de Deus e quem está pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde você vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, assim com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher respondeu: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Eu quero falar nessa tarde sobre uma fonte interior. Dentro de você há uma fonte, e essa fonte se chama Espírito Santo. Tem muitas pessoas como essa mulher samaritana que vive
buscando poços naturais, uma forma natural de viver, sempre olhando de fora para dentro e não de dentro para fora. Jesus vai encontrar essa mulher e vai começar a falar sobre água, porque ali tinha um poço. Então ele usa uma representativa natural de um poço para falar sobre o Espírito Santo dentro de nós. E a mulher começa a dizer: como que você pode me dar água viva, sendo que você não tem poço, e aqui o poço é fundo? Da onde você vai tirar essa água viva? E nisso, essa mulher, todas as vezes que Jesus vai tentar conversar com ela, ela sempre vai olhar para o natural. Poço. Ela vai olhar a cultura religiosa e ela vai olhar o recurso que Jesus não tinha, que era um balde. E Jesus vai dizer: quem beber dessa água voltará a ter sede. Esse poço de Jacó, se eu beber dessa água agora, eu vou andar e daqui a um tempo eu vou voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede se eu te der essa água. E sede fala sobre necessidades. E Jesus estava querendo trazer uma alusão de que, para que as pessoas não buscassem preocupações e resultados para o lado de fora, preocupassem recursos do lado de fora, mas começassem a olhar para dentro. Muitos crentes, eles buscam recurso a partir do lado de fora. Eles vivem de acordo do padrão do Antigo Testamento. Elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sempre olhando para cima, sempre olhando para cima, sempre olhando de fora para dentro, tentando procurar soluções de fora para dentro, sendo que a solução está dentro, a jorrar para fora. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele está dentro de você. E as pessoas, elas ficam tentando: vou ir para o monte, eu vou procurar alguém para me ajudar. Sempre a ajuda é para o lado de fora. Só que o Espírito Santo mora dentro de você. E por isso que Jesus está dizendo: pelo contrário, a água que eu lhe der, será feito nele uma fonte. Água simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo simboliza água. E Jesus está dizendo: a água que eu lhe der, será feito nele uma fonte. A água que eu lhe der será feito nele. Isso significa nele mesmo, nela mesmo, neles mesmo, a palavra no original. Ou seja, quando o Espírito Santo passou a morar dentro de você, a fonte do seu Espírito se tornou o Espírito Santo, e dentro de você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não uma fonte que vem de fora e te molha para dentro, não, uma fonte que está dentro e flui para o lado de fora. E essa é a nova forma de um cristão desenvolver. A sua vida, ela é desenvolvida de dentro para fora e não de fora para dentro. E muitas pessoas não entendem isso. E por isso que elas vão procurar certificado para pregadores. E por isso que elas necessitam de título, conferências para títulos de pastores. E por isso que elas precisam de fazer cursos teológicos para tentar ter intimidade no mundo do Espírito. Mas eu quero te falar hoje: tudo o que você precisa em Deus, todas as fontes a qual você precisa e todos os recursos que essa fonte vai te proporcionar, está dentro de você. Ezequiel capítulo 36, de verso 25, o profeta diz: aspergirei água pura sobre você. Aspergir significa espalhar, lançar dentro de você essa água pura.
Você precisa de entrar para essa realidade de que tudo que você precisa em Deus não vai ser para o lado de fora. Tudo que você precisa não vai ser para o lado de fora, sempre será para o lado de dentro. A formação, ela é do Espírito, é o Espírito que vai trazer o resultado. É o Espírito que vai trazer a formação, é o Espírito que vai capacitar. Você não precisa de olhar por meios naturais para receber algo de Deus. As pessoas precisam de fazer um curso teológico, as pessoas precisam de uma mão de alguém sobre a cabeça dela, as pessoas precisam de um certificado para se sentirem atais, para se sentirem as respeitadas, para sentirem ter autoridade, mas quem vai gerar você, a fonte a qual você precisa de buscar, não é fontes naturais, é a fonte espiritual. No seu interior fluirão rios de águas vivas. É do seu interior que isso vai fluir. Nós precisamos de mudar a expectativa, a nossa visão acerca das alianças. E por isso que Jesus está dizendo: será feito nele, em você, será feito em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo é a fonte do seu Espírito e dentro de você ele fez uma fonte para jorrar para a vida eterna. E por isso que João no capítulo 4, Jesus está apresentando uma vida no Espírito. Ele está falando sobre um novo nascimento. Ele está falando sobre uma adoração genuína. Por isso que nos próximos versos, no verso de número 23, ele diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros... Existe uma grande diferença de adorador para verdadeiro. Adorador e adoração, tudo em todos neste mundo se torna objeto de adoração. Qualquer coisa que rouba seu tempo, que domina você, que você mais busca, que você mais procura, isso se torna um objeto de adoração. Mas os verdadeiros adoradores, o Pai procura. Se o Pai procura, é porque os verdadeiros adoradores são os filhos. Então os verdadeiros adoradores é os que adoram em espírito e em verdade. João capítulo 1, de verso 12. Ele veio para os seus e eles não receberam, mas todos quantos o receberam, ele deu poder para ser feitos filhos de Deus. Não nascido da vontade da carne, não nascido do sangue, mas nascido de Deus, em espírito, porque agora você é um ser espiritual. Todos do Antigo Testamento não adoravam a Deus em espírito, adoravam na alma. E por isso que o salmista, no Salmo de número 103, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu nome. Abraão adorou a Deus na alma. Moisés adorou a Deus na alma. Davi adorou a Deus na alma. Salomão adorou Deus na alma. Só que agora você recebeu uma vida espiritual. João no capítulo 4 é para falar sobre a sua vida espiritual. E se sua vida é espiritual, se a sua vida é o seu homem interior, as formas a qual você deve se desenvolver é procurando pela fonte interior, não para a fonte externas. Porque se você procura viver uma vida em Deus por meio das fontes externas, você vai ser um ser espiritual tentando viver na carne. Um ser espiritual que tem o poder de Cristo operando em você, vivendo naturalmente, um crente natural. Nada acontece na vida dele, nada flui na vida dele, porque todas as coisas que ele tenta fazer, tudo que ele tenta fazer para o reino de Deus, tudo que ele tenta fazer para o seu benefício próprio, para a sua família, no seu emprego, na sua empresa, tudo fazendo por meio da fonte natural. Jesus estava querendo trazer a mulher para essa realidade. Porque se você for analisar essa mulher vivia tudo por meio de natural.
todos os problemas dessa mulher que ela encontrou e que Jesus ajustou e consertou nesse texto, sempre todos os seus problemas, os seus bloqueios, eram bloqueios de fontes naturais. Qual fonte que você tem buscado a acessar? A fonte do seu espírito ou a fonte natural? Porque você recebeu uma vida no espírito, nascido de Deus, feito filhos de Deus, para desenvolver a sua vida no espírito. Você tem uma vida no espírito para se desenvolver. Você não pode mais ficar vivendo para fora, necessitando de alguém. Sempre você precisa de um pastor para orar na sua cabeça. Sempre você precisa de uma palavra profética para você andar por fé. Sempre você precisa de algo que a sua alma te induz a procurar. Porque se fosse o seu espírito iria acessar a fonte dele, que é o Espírito Santo. Você só vive porque o Espírito da vida, o Espírito Santo, foi soprado em você. Porque Zacarias capítulo 12, de verso 1 diz que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele. E formar fala sobre a natureza humana. O homem foi formado do pó da terra, mas o espírito de vida que estava no homem, ele veio de Deus. E quando o homem foi formado e o espírito do homem estava dentro dele, ele não poderia fazer nada. Mas quando que ele viveu, Alexandre? Quando o espírito da vida foi soprado nele, aí ele viveu. E por isso que em João 20, 22, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. E no momento que o Espírito Santo foi soprado dentro dos apóstolos e eles viveram novamente, aí sim, eles receberam a natureza de Deus. Então para de ficar buscando fontes naturais. Tem um cursozinho de teologia e está achando que o seu cursinho de teologia vai fazer você ter uma vida no Espírito. Não! Vai te matar com essas teologias fracas. É porque o hebraico, o aramaico, o grego, o bababá, é o Espírito Santo que gera em você quem Ele deseja que você seja. Porque senão você vai ficar de blá blá blá, blá blá blá. E o reino de Deus não é blá blá blá. O reino de Deus é poder. E o reino de Deus, ele só opera na sua vida quando você entende que é tudo dentro e nada fora. Os seus dons estão no seu espírito, não está num anúncio do Instagram. Curso de dons espirituais, arrasta para cima. Como descobrir o seu propósito? Arrasta para cima. Posso ser sincero para você? A única coisa que você vai fazer indo nesses sites é gastar o seu dinheiro. Porque aquele que te dá um destino, aquele que te dá dons, aquele que te dá vocação, aquele que te dá unção, não é homens. Homens, eles podem simplesmente molhar sua cabeça com óleo, pode ser óleo de carro, óleo de cozinha. Mas quem te dá unção, quem te dá destino, é aquele que gerou uma fonte dentro do seu espírito. E só no reino de Deus que você pode desenvolver a sua vida. Tudo que você precisa está dentro, nada está fora. Quando você tenta procurar coisas para o lado de fora, simplesmente você se perde. Quando você tenta procurar coisas para o lado de fora, simplesmente você se frustra. Porque por meio da alma você tenta governar coisas, liderar coisas, saber de coisas que somente o seu espírito pode fazer. E quando você tem um problema, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o seu pastor. Todas as vezes que você tem que resolver algo no seu espírito, você corre e a alma começa a te direcionar para as coisas externas.
A alma tenta fazer você ligar para o pastor, ver uma pregação, pedir um conselho para qualquer pessoa, menos o Espírito Santo, quem te dá toda a direção do que você precisa de fazer. E você fica sempre procurando fontes naturais. Fontes naturais. Fontes naturais. O Deus que você está procurando lá fora, Ele está dentro de você. As soluções que você está procurando lá fora, ela está no seu interior, no reino de Deus. Um provérbio diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. E Paulo fala que a verdadeira circuncisão, Romanos 2, é a circuncisão do coração no espírito. Ou seja, o seu coração é o seu espírito. É onde a eternidade está. É onde que você precisa buscar essas fontes, extrair dessas fontes, para você realmente viver da forma a qual Deus projetou para que você viva, para ser você mesmo. Para ser você mesmo. Eu vejo muitas pessoas que poderiam desenvolver a sua vida espiritual. Eu vejo muitas pessoas que poderiam encontrar o seu propósito, poderiam ter unção do Espírito Santo a partir do interior, mas desesperadas em fama, em reconhecimento, faz uma teologia, gasta seu dinheiro e não consegue se desenvolver. E não vive como elas mesmas, elas não vivem delas naturalmente, porque é do seu interior que jorra, não é de dentro para fora que vai vir jorrar, é do seu interior que fluirão rios. Se flui é porque está dentro e vai jorrar para fora. Essa é uma realidade da vida no Espírito. Viver no Espírito é estar completamente pautado na sua natureza, do seu estado natural. A sua natureza verdadeira, a sua natureza plena. Não é buscando as coisas externas, porque a mulher vai dizer: mas você não tem balde, o poço é fundo, da onde você vai tirar essa água viva? Eu não estou vendo nesse poço, talvez ela estava olhando, eu não estou vendo água viva aqui, cadê a água viva? Cadê? Sempre procurando as coisas para o lado de fora. Mas tudo que você precisa está dentro. Você quer procurar alguma coisa em Deus? Não para de olhar para fora, começa a olhar para dentro. Você é quem é você no reino de Deus. A eternidade foi posta no coração do homem. E quando os fariseus estão querendo saber onde que está o reino de Deus, está ali, está lá, Jesus falou: para de olhar para fora, sabe por quê? O reino de Deus não vai vir em aparência exterior. O reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus é onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito Santo consegue trazer essa cultura para o seu espírito e dela flui rios de águas vivas que manam do seu ventre. Porque quando você recebe do Espírito Santo, quando você crê em Jesus, Ele te dá uma água que se faz em você uma fonte, o Espírito Santo. Aí você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, crente, porque você é quem está dentro de você. Você não é a sua alma, você não é a sua carne, você não é seus desejos, você não é as suas falhas, você é quem está dentro de você, e é do seu interior que flui. Mas a fonte não é do Espírito? Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, de verso 17, o que se une com o Senhor é um só. Então o seu relacionamento com Deus é um só Espírito, é de um só toque, é de uma só comunhão. O seu Espírito agora está unânime com o Espírito Santo. Ezequiel 36, 26, ele vai dizer:
tirarei o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, te darei um novo espírito e colocarei o meu espírito dentro de você. Tem dois espíritos aqui, o espírito do homem e o Espírito Santo. As pessoas acham que o espírito é um sopro, é uma energia. O espírito não é energia, não é um Gasparzinho lá no seu estômago. O seu espírito é você. E o Espírito Santo passou a morar dentro do seu espírito, e ali é o lugar a qual ele se relaciona com você. Aonde você adora, aonde você busca por meio das fontes internas para ser manifesto para o lado de fora. Quanto mais você passa tempo buscando fontes internas, isso reflete no seu exterior. Quem é você para o lado de dentro, reflete para o lado de fora. Você canta, de dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, não de fora para dentro. De dentro para fora, até me consumir. Tudo está dentro. Tudo está dentro de você. E por isso que você não precisa de olhar para o lado de fora para tentar mudar alguma coisa para o lado de dentro. Às vezes você está triste, aí você quer procurar coisas do lado de fora. Você quer olhar lá fora para o lado de fora te alegrar para o lado de dentro. Mas Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo está? Dentro ou fora? Porque João diz, maior aquele que está em nós do que aquele que está com o mundo. O Deus que estava lá, agora está dentro de nós. Dentro de nós. E por isso que quando você precisa se alegrar, ele não fala para você buscar algo que se alegra. Ele fala, se alegre-se, alegre-se. Enquanto você está procurando se alegrar lá fora, ele diz, alegre-se. E quando Paulo vai dizer em Filipenses, quando que nós podemos nos alegrar, ele diz, alegre-se sempre. Quando ele diz para você se encher do Espírito Santo, quando você está vazio e precisa se encher, ele fala, enchei-vos do Espírito. Não o Espírito encher você, é você se encher do Espírito. Como? Cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque tudo está dentro. Quando ele fala para você edificar a sua fé, ele fala, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo. Eu vou me edificar. Como? Orando no Espírito Santo. Você está entendendo que tudo é por dentro, nada é por fora. Eu quero edificar minha fé, então eu vou me edificar, edificando-vos. Eu começo a orar no Espírito, edificando a minha fé. Se eu quero me encher no Espírito, eu começo a cantar cânticos espirituais. Se eu quero me alegrar, isso vai fluir do meu interior. Do seu interior, isso tudo vai fluir. Aí todas as vezes que você quer fluir em algo, você começa sempre a olhar para fora. Deixa eu ver como é que eu vou crescer com a minha empresa, como é que a minha finança vai aumentar, vai melhorar. Sabe como que vai acontecer? Vai fluir prosperidade do seu interior. Do seu interior vai fluir prosperidade, porque do seu interior fluirão. Aí você precisa de ser curado. Aí o que você vai fazer? Eu vou lá no pastor. Vou lá crer na campanha. Vou fazer 7 sexta-feira. Da rosa de não sei das quantas. Da tenda de não sei das quantas. A tenda da presença de Deus. O pulo de não sei o que. Sendo que é daqui, ó, do seu interior, que vai fluir a cura que você precisa, porque não tem nada por emoções, é tudo por fé, é tudo pelo Espírito. As pessoas estão andando por aquilo que elas estão vendo, só que elas têm que andar por aquilo que elas creem.
por aquilo que elas receberam dentro de você. Elas querem receber batismo no Espírito Santo, elas querem fluir nos dons, mas elas sempre dependem de alguém que possa fazer isso por ela. Se ela dependesse desse alguém, Espírito Santo, tudo bem, mas não, elas procuram o alguém pastor, o alguém exterior, não o alguém interior que fez uma fonte no seu espírito para jorrar a vida eterna. Eles não procuram esse alguém que vai mudar a sua situação verídica, de fato, porque tudo que eu preciso de mudar vai fluir dentro de mim. Prosperidade, se eu quero ser próspero, vai brotar generosidade dentro de mim. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a ofertar nos ministérios que tem me honrado. Eu ouvi uma palavra ali, isso está gerando fé, isso está me fazendo crescer espiritualmente. Eu quero ser generoso, eu quero ofertar, eu quero crer. Então vai fluir generosidade dentro de mim. Eu quero crer que eu posso ser curado. Então, essa fé, essa convicção de cura vai fluir do meu interior. Do meu interior, tudo que eu preciso em Deus vai começar a ser manifesto. Pedro disse que Ele nos deu dentro de nós a vida e a piedade. Nos deu vida e piedade. Porque já nos foi dado todas essas coisas. E quando ele fala de vida, ele fala de família, casamento, relacionamentos. Mas quando ele fala piedade, uma vida santa, uma vida de compromisso com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, e tudo já nos foi dado. E se nos foi dado, essa vida de Deus que nos foi dada vai fluir do meu interior. Essa forma de ser gerada vai fluir do meu interior. A vida que eu preciso já está dentro de mim. Agora eu preciso de olhar para dentro de mim e começar a viver em conformidade à minha vida espiritual. Eu sou um ser espiritual, a minha vida é a vida do Espírito. E Ele já me deu essa vida. Agora eu preciso de jorrá-la para fora, botá-la para fora. O verdadeiro Alexandro que está dentro vai começar a ser manifesto para o lado de fora. Eu não sou minha carne, eu sou o Espírito que o Espírito Santo me deu. É essa fonte inesgotável que eu preciso todos os dias buscá-la, para eu entender. Porque enquanto você talvez está passando por uma situação complicada, você começa a olhar para o lado de fora. Como é que Deus vai solucionar isso? Como é que Deus vai fazer? Agora eu preciso de orar para o pastor, ligar para o pastor da minha igreja, que agora ele vai orar por mim e Deus vai responder. Não, você tem que olhar para dentro de você e ver o que Deus está dizendo sobre você, para que você se mova e nisso você vai solucionar o seu problema. Você não tem que saber o que Deus vai fazer a partir do lado de fora. Você tem que saber o que Deus está falando no seu espírito acerca de você, para que você se movimente na direção de Deus. Porque enquanto você procura soluções para o lado de fora, enquanto você procura soluções externas, a grande solução interna que está dentro de você nunca vai aflorar. E eu te garanto, todas as vezes que você está desesperado e uma mensagem adentra no ápice do reino de Deus, no seu espírito, as coisas para você começam a mudar. Talvez você está desmotivado, você tem um problema, mas você ouve a palavra de Deus
E você começa a se comportar de uma forma diferente, porque a palavra, ela adentra no seu espírito e o seu homem verdadeiro começa a agir. Talvez fisicamente você não tem motivos nenhum para se alegrar, você olha para aquela situação e ela continua do mesmo jeito, mas é porque você está entendendo que a palavra pode produzir fé, a palavra pode produzir saúde, a palavra pode produzir avivamento, a palavra pode produzir prosperidade e alegria no Espírito Santo a partir do seu espírito. A felicidade que talvez você tenta procurar para o lado de fora, quando você ouve uma palavra rema e ela adentra no seu espírito, ela por si próprio faz jorrar dentro de você alegria. Alegre-se sempre, é o que Paulo diz. Estou alegre, Alexandre, a mensagem me avivou, a mensagem me trouxe esperança, a mensagem ativou a minha fé, mas talvez o problema não foi solucionado. Mas o que Deus disse para você no seu espírito vai fazer com que você se movimente da forma correta para solucionar o que precisa ser mudado. Então, quando nós entramos na fonte do Espírito, a fonte do Espírito que nos gera, que nos dá destino, que nos dá ferramenta, essa fonte nos capacita para extrair para o lado de fora. O lado de fora é influenciado, por isso que você não perde nada para o lado de fora sem perder o lado de dentro primeiro. Você nunca ganha algo para o lado de fora sem ganhar no lado de dentro primeiro. Ana, ela queria ter filhos. Todo ano, Eucana levava Penina e Ana para sacrificar ao Senhor no templo. Penina causava problemas na alma de Ana. Ela se sentia angustiada, talvez estava depressiva. A sua alma estava aflita, desesperada, porque ela queria que algo brotasse de fora para dentro, de fora para dentro, só que seria de dentro para fora. Só que teve uma vez que ela vai receber algo de dentro. Quando ela vai entregar Samuel para Deus, quando ela vai olhar para o lado de dentro e ela vai entender qual é o motivo maior, quando ela vai entender o propósito, quando ela vai entender o que Deus falou a partir do lado de dentro, ela vai falar: eu quero um filho, mas se Deus me der, eu dou meu filho para Deus de volta. E nesse momento, quando a palavra do sacerdote Eli, ainda que era um sacerdote vazio, ainda que tinha perdido a sensibilidade do Espírito Santo, quando ele vai dizer: vai em paz e Deus faça a vontade do seu coração, o que estava para o lado de fora começa a mudar, porque no lado de dentro houve transformação a partir da palavra do sacerdote Eli. E quando ela ouve: vai em paz e que Deus faça segundo a vontade do seu coração, conceda a vontade do seu coração, ela enxuga as lágrimas e muda o semblante, porque tudo mudou para o lado de dentro primeiro. E quando o lado de dentro é mudado, as coisas do lado de fora começam a se manifestar de uma forma diferente. Que prasola antiaso quenteste. Ela enxuga as lágrimas e muda o semblante. A Ana depressiva já não estava lá mais, porque a palavra do sacerdote Eli adentrou aonde gerou fé e convicção, para que ela não olhasse por vista, mas para que ela olhasse por fé, para que ela não visse as coisas a partir de uma fonte natural, mas para que ela viesse ver algo a partir de uma palavra do Espírito Santo. Uma palavra de Deus que adentra no seu espírito, que entra no seu espírito e jorra, faz completamente a sua vida mudar, porque do seu interior tudo que você precisa vai jorrar. Às vezes as pessoas ficam me perguntando qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado. E eu falo: você vai descobrir o seu chamado de dentro. O Espírito Santo que está dentro de você, que mora no seu espírito, ele vai te revelar todas as coisas. E por isso que
João disse: graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A água que Jesus dá, o Espírito Santo, ele produz em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 7, de verso 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ao crer em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você e toda a realidade de Deus, ela é embutida no seu espírito. Quando você nasce de novo, porque você não entra no reino de Deus, você nasce no reino de Deus. Como as pessoas estão tão acostumadas a entrar numa porta, a entrar numa casa, a entrar numa igreja, a entrar numa escola, elas começam a pensar que no reino de Deus funciona dessa mesma forma. Elas começam a achar que no reino de Deus se entra. Não, no reino de Deus nasce. E quando você nasce no reino de Deus, lá está todo o seu propósito e todo o seu conceito de vida. Então, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, quanto mais você busca as fontes espirituais, a fonte do seu homem interior, ali o seu ministério começa a crescer. Talvez você não sabe quem que você é hoje, mas começa a orar para você ver. Começa a entrar num quarto e orar em línguas, e a jejuar, e a passar o tempo com o Espírito Santo. Naturalmente você vai fazer igual o Filipe, que era diácono, chegou em Samaria fazendo curas e milagres. Você vai ser como um Estevão, que quando estava diante os doutores da lei, ele vai pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para aqueles homens letrados. Por quê? Porque o Espírito Santo, dentro de você, ele tem tudo que você precisa. A sua cura, o seu milagre, você sendo avivado, espírito de sabedoria e de revelação. Então você não precisa ficar ouvindo pessoas mortas, frias, com teologias mortas, que não agregam em nada. É só porque fez um curso, fez um investimento, agora quer ganhar dinheiro em cima das pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você gastou o seu dinheiro para permitir que alguém vomitasse na sua goela teologia morta, se você olhasse para dentro de você e entendesse que você tem algo para receber dentro, você não teria buscado coisas para o lado de fora. Aí, curso para receber batismo no Espírito Santo, curso de não sei, eu não quero saber. Eu quero saber o que o Espírito Santo me revela a partir do meu interior. A maior revelação de quem eu sou, de quem eu faço e de quem está sobre mim sempre vai ser para o lado de dentro e não vai ser para o lado de fora. Quando você nasceu no reino de Deus, você entrou no Espírito Santo e o Espírito Santo entrou em você. Agora é uma só pessoa. E se você realmente querer saber quem é você, você vai ter que saber quem é a pessoa do Espírito Santo. Eu quero saber quem eu sou. Saiba quem o Espírito Santo é, e Ele te levará em toda verdade. Jesus disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito da verdade, que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos guiará em toda a verdade. Alexandre, eu quero saber quem que eu sou, o que que eu faço e o que que eu vou fazer. Saiba quem o Espírito Santo é, entrando no quarto, orando em línguas, desenvolvendo a sua vida espiritual, e pro lado de dentro vai fluir pro lado de fora. Eu estou cansado de gente incrédula, fria, morta. As pessoas frias que ficam dizendo: esses pastores ficam dizendo que você tem que falar que você está enfermo. Eu não estou vendo que você não está enfermo. Eu não estou vendo a cura saindo, eu continuo sentindo dor. É porque você é um frio, incrédulo, que não tem fé, que ficou andando por vista e não por aquilo que você crê. A fé não anda por vista, a fé anda por certeza, e por isso que você não crê, você é um incrédulo. Eu preciso de ver para crer. O justo viverá pela fé e não viverá
o que está vendo, porque o que eu sinto não determina o que a palavra de Deus diz, o que eu estou vendo não determina o que a palavra de Deus diz. Por isso que Jesus diz, se você tiver fé, você diria a esse monte, arreda-te daqui e vai para lá, e nada será impossível para vocês, porque tudo está dentro de mim, tudo está dentro de mim. Então não preciso de esperar os sintomas passar para eu entender que eu estou curado. Eu não preciso de sentir nada para começar a falar em línguas. Eu não preciso de ver as coisas mudando para crer que elas mudaram. Não, eu olho na Bíblia, eu olho na palavra, a palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras eu fui sarado, então eu recebo a cura. A Bíblia diz, Ele deu o Espírito Santo, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouves, então eu vou crer nisso. De dentro, isso vai ser manifesto para o lado de fora, porque Paulo diz em Efésios 3:20, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aí as pessoas só param aqui. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, realmente, vírgula, através do poder que opera em nós. Essa vírgula, eles fazem dela um ponto. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, vírgula, através do poder que opera dentro de mim. Então, em mim e sobre mim, que Ele vai fazer infinitamente mais. Na fonte eterna, no meu interior, essa fonte ela vai jorrar, essa fonte ela vai trazer, essa fonte vai se desenvolver, é tudo dentro, desenvolvendo para o lado de fora, porque Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, de verso de número 12, e não nos temos recebido o Espírito humano, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus. Eu não recebi o Espírito do mundo para pensar como o mundo, para agir como o mundo. Eu quero prosperar, aí eu vou fazer um empréstimo. Eu quero prosperar, aí eu vou fazer como todo mundo faz. Fulano deu certo, eu vou fazer como fulano. Fulano está agindo assim, eu vou agir como ele. Não, eu não recebi o Espírito do mundo para andar debaixo da influência do mundo e querer saber fazer e prosperar e viver em conformidade ao mundo. Eu recebi o Espírito que vem de Deus, vírgula, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu recebi o Espírito que vem de Deus para que eu saiba o que Deus me deu gratuitamente. Ou seja, já foi te dado. Mas eu não recebi até hoje, mas eu não entendi até hoje. Você recebeu o Espírito que vem de Deus. Se relacione com o Espírito que vem de Deus, porque o Espírito que vem de Deus vai te revelar tudo que Ele te deu gratuitamente. É Ele que vai revelar a você a forma que você precisa andar mediante o seu casamento, a forma que você precisa andar mediante o seu ministério, a forma que você precisa andar para desenvolver a sua vida espiritual. E para nós que entendemos a prática da oração em línguas, Paulo diz em 1 Coríntios 14:2, o que ora em línguas a si mesmo se edifica. A palavra no grego para se edificar é se construir, ou seja, a vida verdadeira que eu tenho é no meu interior. O meu homem interior precisa ser desenvolvido para que ele manifeste no físico. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou construindo o meu edifício. O meu edifício está sendo construído, o meu edifício está sendo levantado, as coisas de dentro estão jorrando para o lado de fora, tudo está começando do lado de dentro, a planície está sendo criada para o lado de dentro. Eu oro em línguas e me edifico, eu oro em línguas e estou me construindo, eu oro em línguas e oro à vontade de Deus, eu oro em línguas e tudo e todas as coisas que contribuem para aqueles que amam a Deus, através dessa prática, começa a edificar o meu espírito, e isso vai gerar uma consequência para o lado de fora. Para o lado de fora. Porque tudo vai começar para o lado de dentro. Tudo vai começar para o lado de dentro. E a mulher, ela vai questionar. Nossos pais dizem que tem que adorar no monte. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar perfeito que deve se adorar. E Jesus vai dizer, mulher,
esquece esse negócio de ambientes exterior e começa a olhar para dentro. Sabe por quê? Os verdadeiros adoradores não adoram no templo, no monte, na conferência, na vigília do manto, do fogo, não. No seu interior fluirão rios de águas vivas. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. Em espírito fala sobre seu estado natural, você é um ser espiritual. Em espírito fala sobre desenvolver os cânticos do espírito. O cântico da sua alma é o cântico em português. O cântico do seu espírito é os cânticos espirituais, cantar em línguas. Enquanto ela está olhando sempre para o lado externo, sempre para o lado externo. Você é judeu conversando com a samaritana. Você diz ter água viva, mas você não tem poço, e aqui não tem água viva porque o poço é fundo e eu nunca vi isso na minha vida. Vocês falam de adoração, mas fala lá que Jerusalém é o lugar certo de se adorar. Meus pais falam que é lá no monte. Só os lugares externos. E Jesus está dizendo, não. A fonte é interna. No seu espírito você adora o Pai em espírito e em verdade. Nascer de novo, a consequência de nascer de novo, a consequência de ter uma vida espiritual é adoração no seu espírito. No seu espírito, de dentro. De dentro. A sua adoração não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. A sua comunhão não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. E por isso que muitas pessoas não entendem isso. Elas precisam de um templo para adorar. Elas precisam do pastor vendo elas adorar. Elas precisam de um público para adorar. E intimidade é quando você está sós. Intimidade é só quando você está sós. Não é em público, é no secreto. É nas fontes eternas. É a fonte do seu espírito. É dentro de você. Essa adoração começa dentro. A sua intimidade começa dentro. E depois isso em público, ela vai ser manifesta. Em público, as pessoas vão ver. A sua intimidade no interior vai começar a fluir para o lado de fora. E as pessoas vão ver, é um homem de Deus. As pessoas vão ver, é um homem próspero, é um homem generoso, é um homem usado, tem dons, tem ministério, tem vocação. Mas eles têm que entender que começou aqui dentro. Começou aqui dentro. E fluiu para o lado de fora. Porque na nova aliança não é o Deus dos céus e da terra. É o Deus que habita em você. Cristo em vós é a esperança da glória. Romanos 8, de verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas nós não estamos na carne, estamos no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Não é o Deus dos céus e da terra, é o Deus que você é o templo dele. Amém? Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você que é novo, chegou aqui agora, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe essa mensagem. Nós temos um grupo de discipulado, onde nós falamos sobre a oração em línguas, sobre curas, sobre dons. Ali nós vamos falar sobre a vida espiritual. Você vai aprender a orar em línguas. Você que não recebeu o batismo no Espírito Santo, entra no grupo, me chama, vou estar orando por você. Você vai receber o batismo no Espírito Santo. Você vai começar a desenvolver a sua vida. E você que sentir, se esse ensino tem agregado algo na sua vida, eu peço que você se responsabilize comigo para levar o fogo do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo para pessoas que precisam. Paulo disse, um envia e outro fica. Um envia para a guerra e o outro vai ficar. Mas qual a importância? Os dois. Porque diante o Senhor Jesus, os dois serão honrados pelo compromisso de expandir o reino de Deus. E Paulo diz, o que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que te instrui. E isso não parte de mim falar para você, mas você que está crescendo, que está se desenvolvendo, manifestar
generosidade, porque tudo começa aí dentro. E quando dentro de você começa a desenvolver fome e sede de almas sendo ganhas, almas sendo avivadas, você mesmo, por livre e espontânea vontade, a partir de generosidade do Espírito, começa a ter o mesmo foco de ganhar almas. Você se relaciona com o Espírito Santo e começa a pensar igual ele. Então eu preciso de enviar homens de Deus. E até janeiro ou fevereiro, você que é de BH, eu peço você que entra no grupo. Em janeiro ou fevereiro nós estaremos alugando um espaço e ali nós vamos fazer células, orar para os enfermos, ministrar o batismo no Espírito Santo, e nós vamos nos desenvolver e cumprir o nosso chamado, que é levar o reino de Deus para os enfermos, os leprosos e aqueles que precisam de ouvir novidade de vida, novidade de espírito, uma boa notícia, que é chegado o reino de Deus. Então você que é novo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, curta, compartilhe essa mensagem, semeie pela chave Pix, primeiro comentário fixado. E você que deseja entrar no grupo, eu te espero lá agora, te espero no grupo. E segunda-feira nós voltamos para fazer live de ensino e de adoração. Fico por aqui.